sejam bem-vindos a mais um Saber Direito Aulas. Meu nome é Flávio Milhomem, promotor de Justiça, professor de Direito Penal e Processo Penal, mestre em Ciências Jurídico-Criminais. Estamos tratando em nossas aulas a respeito dos recursos no processo penal. Eventuais dúvidas que porventura os senhores tenham podem ser enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que é necessário identificar o tema do curso e também o professor. Gostaria de agradecer de pronto a presença dos alunos Tamires, Josley e Martson e daremos início então à matéria dessa nossa presente aula, que dá continuidade à já iniciada e que tem por objeto os recursos no processo penal. Começaremos falando dos efeitos dos recursos. Pois bem, o efeito comum e constante dos recursos é o efeito devolutivo, o qual consiste em devolver ao tribunal ad quem o conhecimento da matéria impugnada, julgada no grau inferior de jurisdição, bem como daquela cognoscível de ofício. Bem, o efeito devolutivo, por sua própria natureza, importa no reconhecimento do reexame da matéria e também na possibilidade de se tomar de pronto, independentemente da provocação das partes, seja do recorrente ou do recorrido, pleno conhecimento de matérias que são conhecidas de ofício. A esse último elemento, o reconhecimento das matérias cognoscíveis de ofício, a doutrina chama de efeito translativo dos recursos. Então, poderíamos falar em efeito devolutivo e efeito translativo. O primeiro no que diz respeito ao reexame da matéria e o segundo propriamente naquela que especificamente trata da matéria cognoscível de ofício. Sempre ao se tratar da questão dos efeitos dos recursos e dos recursos de um modo geral, citamos dois termos, o chamado tribunal a quo, juízo a quo e juízo ad quem. São termos de origem latina, e que identificam o órgão de onde se pretende ver a decisão reformada, o juízo a quo, e juiz a quem, referindo-se ao órgão a quem caberá, o órgão revisional, a quem caberá acatar ou não o pedido de revisão ou de reforma daquela decisão. Juízo ad quem, portanto, ele reexamina a decisão contestada por meio de recurso do juízo a quo. Bem, além dos efeitos devolutivo e translativo, falaremos também a respeito do chamado efeito suspensivo nos recursos. Bem, ao se falar em efeito suspensivo, quer-se dizer que, em certas hipóteses, sua interposição impede a produção imediata dos efeitos da decisão. Toda decisão judicial de mérito ela é dotada de eficácia contida, o que significa dizer que ela somente poderá ser executada diante da inação daquele que, por exemplo, o condenado deixa de recorrer, adquirindo então a sua eficácia executória. Essa eficácia executória, num desenvolvimento do que já alegado, ela é impedida justamente pela interposição do recurso válido, do recurso previsto para aquela determinada decisão, de acordo com o princípio da taxatividade, que estipula que a cada decisão cabe um determinado recurso. E qual não é a natureza dos recursos, senão evitar a protelação, senão ensejar a protelação do trânsito em julgado da decisão condenatória, a fim de se possibilitar o reexame da matéria pelo juízo ad quem. No processo penal, a questão dos efeitos dos recursos tem relevância fundamental no que concerne à prisão. Pode-se validamente afirmar que a apelação da sentença absolutória tem efeito meramente devolutivo, não suspendendo a eficácia da decisão, com a consequência de que o recurso do Ministério Público não impede que o acusado seja posto imediatamente em liberdade. É o que dispõe o Código de Processo Penal em seu artigo 596. Absolvido o acusado, submetido a julgamento perante uma corte criminal, recorrendo dela ao Ministério Público, não obstará a confecção do alvará de soltura, estando ele preso, ainda que a título cautelar, a eventual interposição de recurso contra a decisão absolutória do Ministério Público.
A apelação de sentença absolutória tem efeito meramente devolutivo, não suspendendo a eficácia da decisão, com a consequência de que o recurso do Ministério Público não impede que o acusado seja posto imediatamente em liberdade. É o que dispõe o artigo 596 do CPP. Eventual recurso da acusação contra a sentença absolutória não afasta a possibilidade de que o acusado, aquele cuja condenação se pretendia, seja imediatamente posto em liberdade. A apelação da sentença condenatória, por sua vez, quando da defesa, tem efeito suspensivo, não podendo ocorrer antecipação dos chamados efeitos executórios em face do princípio constitucional da presunção de inocência. Uma questão muito interessante em relação às sentenças condenatórias e principalmente aos efeitos decorrentes da apelação da defesa é que não se admite no processo penal brasileiro democrático, a chamada execução provisória da pena. A execução provisória da pena não se confunde com a utilização válida e legítima das medidas cautelares, mesmo aquelas constritivas de liberdade, como, por exemplo, a prisão preventiva ou a prisão temporária nos casos em que a lei o admite. O que se impede é a execução daquela pena privativa de liberdade prevista na sentença, uma vez que toda pessoa somente será considerada culpada após o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. É o que dispõe o chamado princípio da presunção de inocência constitucionalmente assegurado no artigo 5º da Constituição Federal. Falemos sobre a delimitação do efeito devolutivo dos recursos. O efeito devolutivo dos recursos importa em transferir ao órgão ad quem, ou seja, o órgão revisor, o conhecimento de matéria total ou parcial, já submetida ao julgamento do órgão inferior. A devolução deve ser apreciada em sua extensão e em sua profundidade. Quanto à extensão, o conhecimento do tribunal ele é limitado pela matéria impugnada pelo recorrente. Lembrem-se, quando fizemos a classificação dos recursos, levando em consideração a extensão da matéria a ser discutida, classificamos o recurso em recurso de fundamentação livre, de fundamentação vinculada e também em recurso total ou parcial. O exame parcial da decisão ele é possível, uma vez que cabe à parte que recorre a delimitação do objeto que deverá ser tratado pelo órgão revisional. Deve-se esclarecer, no entanto, que, enquanto a delimitação do objeto compete ao próprio recorrente, a profundidade da análise deste mesmo objeto é a maior possível, possibilitando-se ao órgão revisional produzir provas, reinterrogar o acusado, mesmo sendo ele recorrente ou recorrido, e mesmo determinar a realização de novas diligências, a fim de se sanar eventuais obscuridades ou dúvidas acerca de matéria de fato. Isso não afasta o princípio do duplo grau de jurisdição, nem importa em supressão de instância, mas sim possibilita com que a justiça seja aplicada de uma maneira eficaz no reexame da matéria pelo órgão colegiado. Então, se de um lado nós temos a delimitação por parte do recorrente, a profundidade é de atribuição total e inequívoca do órgão revisional. Bem, além do mais, não se pode olvidar da apreciação das matérias que são conhecíveis de ofício, decorrentes do próprio efeito iterativo do recurso, ou seja, a nulidade absoluta também será de ofício reconhecida pelo tribunal se presente e constatada no desenrolar daquele processo penal originário que ensejou a interposição de recurso válido. Falemos agora sobre o trânsito em julgado da decisão recorrida. Pois bem, o recurso capaz de obstar a coisa julgada é o recurso admissível. Ou seja, havendo a admissibilidade recursal, esse recurso tem como resultado esperado o impedimento do trânsito em julgado, ou seja, a verificação daquela situação que impossibilitará a revisão da decisão, que é a própria coisa julgada. Para o processo penal, pode-se afirmar que a interposição para a defesa do recurso extraordinário ou especial e mesmo do agravo da decisão denegatória, ou seja, aquela decisão que realiza o primeiro juízo de admissibilidade
perante a Corte, a COR, obsta a eficácia imediata do título condenatório penal, ainda militando em favor do réu a presunção da não culpabilidade. Entende-se que, se interpondo o recurso especial ou o recurso extraordinário, que nós sabemos são recursos de fundamentação vinculada, que tem como objeto delimitado o exame do ordenamento jurídico, infra e constitucional, ele obsta a verificação do trânsito em julgado. Nós vamos ver que todo recurso admite a análise da presença ou não dos seus requisitos de admissibilidade, a fim de que se possibilite o exame efetivo do mérito. Diferentemente, isso não se dá com os recursos especiais e o recurso extraordinário. O órgão ACOR, que no caso será o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, ele realizará um juízo de admissibilidade acerca dos recursos de competência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal. E a interposição desse recurso, por si só, afasta a possibilidade de trânsito em julgado da decisão penal condenatória. No entanto, pode ser que a Corte, que faz esse primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, denegue o encaminhamento desses recursos ao STJ ou ao STF. E a jurisprudência dominante entende que, mesmo nesses casos, havendo agravo, ou seja, recurso contra a decisão interlocutória que não admitiu a subida desse recurso, mesmo assim, o trânsito em julgado permanece impossibilitado. Uma das coisas que remonta à análise dos recursos é a realização de 2 juízos acerca da sua viabilidade. Nós iniciamos tratando da questão da admissibilidade e vamos dar continuidade ao exame dessa matéria. Associado ao juízo de admissibilidade, tratamos também do chamado juízo de mérito, que nada mais é do que o exame da questão que é trazida pelo recorrente à discussão perante o órgão revisional. Comecemos pelo juízo de admissibilidade, estabelecendo quais são os seus critérios ou qual é o seu objeto. O juízo de admissibilidade é aquele em que se declara a presença ou ausência dos requisitos prévios necessários à apreciação do conteúdo da postulação, enquanto o juízo de mérito é aquele em que se apura a existência ou inexistência do fundamento para o que se postula, ou seja, a existência ou inexistência daquele argumento jurídico que garantirá ou a condenação daquele que foi absolvido, quando o recurso é da acusação, ou a absolvição daquele que foi condenado, muitas vezes, embora não essencialmente, quando o recurso parte do próprio condenado exclusivamente. Só se passa ao juízo de mérito se o de admissibilidade for positivo. Portanto, pode-se afirmar que o juízo de admissibilidade ele é um requisito essencial para que se possa apreciar o mérito da causa, para que se possa decidir acerca da responsabilização penal de alguém, no sentido de se definir quanto à sua condenação ou efetiva absolvição. A admissibilidade, quando negada pelo órgão adquem, disse que ele não conhece do recurso. No caso contrário, conhece do recurso. Então, examinando a ementa de recursos no site do STJ ou do próprio Supremo Tribunal Federal ou dos órgãos estaduais, os senhores se depararão com recurso não conhecido. Recurso não conhecido é aquele recurso que não tem em si os requisitos necessários para a sua submissão ao órgão colegiado. Ou seja, são aqueles requisitos que são pré-requisitos e que são, portanto, essenciais ao exame da matéria de fundo, né? A necessidade do conhecimento prévio do recurso para que se possa decidir acerca da responsabilização penal de alguém. Conhecer ou não conhecer é exercício de juízo de admissibilidade. Conhecendo do recurso, reconhecerá o tribunal que o recurso é fundado e lhe dará provimento. Então, nós temos conhecimento e provimento, ou conhecimento e negação de provimento, improvimento, desprovimento. Vamos utilizar aí a partícula de negação da melhor maneira possível. Uma coisa é certa, só haverá juízo de mérito se o recurso for conhecido. Se o recurso não for conhecido, não há que se falar em julgamento de mérito, não há que se falar em provimento ou desprovimento do recurso. Competência para a realização do juízo de admissibilidade. Bem, a competência para o primeiro juízo de admissibilidade é do próprio órgão perante o qual se interpõe o recurso.
uma das características do juízo de admissibilidade é que ele é duplo. Ele é realizado tanto pelo órgão que emitiu a decisão que se pretende revogada ou anulada, quanto pelo próprio órgão a quem é dirigido o pedido de revisão daquela decisão conhecida como decisão vergastada ou combatida pelo recurso. A competência para o duplo controle de admissibilidade, ela deve ser exercida de ofício, ou seja, independentemente de provocação. A parte, ao interpor um recurso, enseja o reconhecimento de ofício do órgão julgador do reconhecimento ou não dos requisitos de admissibilidade que permanecerão e possibilitarão o exame do mérito da causa. Bem, no órgão ad quem, no entanto, aquele órgão a quem caberá a revisão da decisão que se pretende reformada ou anulada, o juízo de admissibilidade, se positivo, possibilita que seja implícito, ou seja, pode-se, no órgão revisional, passar ao julgamento do mérito, sem se fazer referência necessária ao juízo de admissibilidade. Claro, sempre que for positivo. É uma alusão ou uma dedução. Se se examina o mérito, é porque o recurso é viável, ele foi conhecido. No entanto, se o conhecimento é negativo, no sentido de verificação da ausência dos requisitos de admissibilidade necessários, então o não conhecimento ele tem que ser explícito e fundamentada a decisão que deixa de reconhecer a possibilidade de revisão daquela decisão. A respeito dos limites do juízo de admissibilidade, vamos nos ater a um julgamento do Superior Tribunal de Justiça. O STJ já decidiu, e faço referência ao agravo regimental, no agravo número 109.9424 do Paraná, nos seguintes termos. Nos termos da súmula 123 do STJ, a decisão de admissibilidade do recurso especial proferida pelos tribunais deve aferir de maneira fundamentada os pressupostos de cabimento do apelo, podendo manifestar-se, inclusive, acerca da viabilidade do mérito das questões não ventiladas, motivo pelo qual não procede a alegação de usurpação da competência desta Corte Superior. Natureza e efeitos do juízo de admissibilidade. A natureza do juízo de admissibilidade, positivo ou negativo, é essencialmente declaratória. O juízo de admissibilidade na jurisdição inferior não basta para assegurar ao recorrente o juízo de mérito, seja porque podem intervir causas supervenientes de inadmissibilidade, seja porque não fica preclusa a reapreciação da matéria pelo órgão ad quem. Então, caracterizada a decisão do juízo de admissibilidade e identificada a sua natureza declaratória, verifica-se que os requisitos essenciais para o seu conhecimento ou o seu não conhecimento já incluem ou já fazem parte da própria decisão, não são constituídas a partir da sentença. Essa se limita a declarar a presença ou a ausência. Bem, a esse respeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo de instrumento, e aí nós temos o agravo regimental no agravo 105.6247 de São Paulo, o relator ou o órgão colegiado realiza novo juízo acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso, não estando vinculado ao juízo de admissibilidade elaborado pelo tribunal de origem, porque o controle é bifásico. Verifica-se assim que, embora reconhecida a admissibilidade do recurso pelo tribunal AQUOR, não necessariamente se passará a apreciação do mérito no juízo AQUEM. Por quê? Ad quem, perdão. Uma vez que, em se tratando de juízo bifásico e ausente a vinculação da decisão do tribunal de origem, não há que se falar em análise e apreciação do mérito independentemente da realização de novo juízo de admissibilidade. Tratemos agora do juízo de mérito, especificamente em relação à competência e efeitos. Bem, o juízo de mérito do recurso é da competência exclusiva do órgão ad quem, salvo determinação legal expressa, onde, por exemplo, se sustenta a possibilidade de revisão do órgão combatido pelo próprio juiz prolator da sentença. É o caso, por exemplo, do recurso em sentido estrito.
Vencido o juízo de admissibilidade pelo conhecimento do recurso, abrem-se duas possibilidades. A primeira, nega-se provimento por se entender infundada a impugnação, ou, a segunda, se dá provimento com a reforma ou a anulação da decisão. A reforma tem lugar quando se reconhece o chamado erro em judicando, ou seja, a decisão recorrida não aplicou corretamente o erro material. A segunda, a anulação, ela, por sua vez, se verifica diante do chamado erro em procedendo, ou seja, a decisão recorrida não apreciou corretamente questões de natureza eminentemente processual. Com a reforma da decisão, ou seja, a reforma levando-se em consideração o mérito da causa, a aplicação do direito ao caso concreto ou a própria justiça da decisão, a decisão do juízo recursal substitui a decisão do juízo de primeiro grau, nos limites do conhecimento do órgão ad quem. Por isso que não está tecnicamente adequado, quando se verifica numa decisão de órgão revisional, a afirmação de que fica mantida a decisão combatida pelos seus próprios méritos. Na realidade, essa decisão não fica mantida, ela é substituída justamente pela decisão que revisa o mérito do recurso, que é a única decisão viável. Uma vez que já tratamos a respeito, o recurso encontra-se na mesma relação processual iniciada com a ação penal e que veio a findar com a decisão final da causa por meio do recurso. Com a anulação, o que existe é a cassação da decisão monocrática para que o próprio órgão, a qual profira nova decisão. Vejam bem, quando se está diante do chamado erro em procedendo, a fim de se evitar a chamada supressão da instância, não poderá o órgão revisional, o órgão ad quem, ao constatar, por exemplo, uma nulidade absoluta, ele mesmo decidir acerca da questão, definindo a pena ou, eventualmente, absolvendo o acusado. É necessário que, em se tratando de erro em procedendo, possa o juízo natural da causa, que é o juízo de primeiro grau, a respeito se manifestar, julgando novamente o mérito da questão. Falemos agora sobre os requisitos de admissibilidade dos recursos. Comecemos pelas chamadas condições de admissibilidade dos recursos. Bem, a primeira delas, e em nada se diferenciam as condições de admissibilidade dos recursos com as próprias condições da ação, inicia-se pela chamada possibilidade jurídica. O que é a possibilidade jurídica ou a possibilidade jurídica do pedido, como conhecemos na teoria geral do processo, quando aplicável aos recursos no processo penal? É a previsão no ordenamento jurídico da possibilidade de utilização de meio de impugnação recursal para se obter a reforma ou anulação de sentença. Então, a primeira condição é nada mais do que a aplicação do chamado princípio da taxatividade aos recursos. A decisão recorrível é aquela decisão que prevê a possibilidade de revisão por recurso previamente estabelecido em lei. A segunda condição de admissibilidade dos recursos é a chamada legitimação, e ela diz respeito ao próprio recorrente, a capacidade que tem o recorrente de figurar não só no polo processual, mas também de efetivamente impugnar a decisão, seja ela de caráter ou de cunho condenatório ou absolutório. E como última condição de admissibilidade dos recursos, nós temos o chamado interesse em recorrer. E sempre que se fala em interesse em recorrer, em se tratando de recursos no processo penal, nós vamos sempre tratar da questão da utilidade mais a adequação. Falemos agora sobre os pressupostos recursais. Associados às condições da ação, encontram-se os pressupostos recursais que garantirão e possibilitarão a admissibilidade do julgamento de um determinado recurso. E identificamos nos seguintes os pressupostos recursais. Primeiro, a investidura de juiz, ou seja, a possibilidade de que a pessoa a quem caberá a decisão da causa tem não só legitimidade, mas competência legalmente atribuída para exercer a jurisdição. O segundo pressuposto recursal é a capacidade de quem formula o recurso. O terceiro, a chamada regularidade formal
da interposição do recurso. E o quarto, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos da relação processual e, portanto, impeditivos da utilização de recurso como forma de impugnação de decisões judiciais. Comecemos a análise pormenorizada das condições recursais a partir da possibilidade jurídica. E quando se fala em possibilidade jurídica recursal, se fala em cabimento do recurso. Só há possibilidade de utilização da via recursal quando o ordenamento contempla certo meio de impugnação para atacar a decisão. A possibilidade jurídica de recorrer prende-se à recorribilidade da decisão. Sendo irrecorrível a decisão, por não caber dela qualquer recurso, haverá impossibilidade jurídica de interpô-lo. Bem, quais são as decisões que não admitem recurso? São aquelas decisões que têm caráter meramente administrativo, são chamados despachos de expediente, que fazem com que o processo caminhe para frente, abrindo-se vistas às partes, ou determinando-se a realização de alguma diligência, como a intimação de testemunha, etc. E também aquelas que não encontram previsão pela sua própria natureza, ou seja, as chamadas decisões interlocutórias. Ao se falar em irrecorribilidade de decisões interlocutórias, não se afasta, no entanto, a possibilidade de discussão dessas mesmas questões em sede de apelação, no entanto, a título de preliminar de mérito, uma vez que se tratam de questões processuais e não de questões meritórias. E lembre-se também que algumas determinadas questões de incidentes processuais, que são resolvidos por meio de decisões interlocutórias, admitem recurso porque encontram previsão legal expressa. O exemplo, o artigo 581 do CPP, quando trata a respeito do chamado recurso em sentido estrito. Bem, falemos agora sobre a legitimação para recorrer. A lei limita o círculo dos possíveis recorrentes. O artigo 577 do Código de Processo Penal traça os limites da legitimação para recorrer, prescrevendo que o recurso pode ser interposto: 1. Pelo Ministério Público; 2. Pelo querelante, que é o titular da chamada ação penal privada; pelo réu e também pelo seu procurador ou defensor. Pois bem, legitimação do réu é o nosso primeiro tópico. Uma das questões mais interessantes no processo penal e que o diferencia, por exemplo, dos demais ramos do direito, especificamente do processo civil, é que se confere a capacidade postulatória ao próprio réu. O réu, quando recorre, ele não recorre necessariamente por meio de advogado, ele recorre em nome próprio e não se exige qualquer tipo de formalidade ou solenidade. Basta que aquele que, por exemplo, é condenado numa sentença penal condenatória, manifeste a sua insatisfação com a obtenção daquela decisão e, ainda que oralmente, a comunique ao oficial de justiça, por exemplo, para que se considere apelada aquela determinada decisão. O réu não tem apenas legitimação para recorrer, podendo ele interpor os recursos, independentemente da intervenção de seu advogado, constituído ou nomeado. Da mesma forma, o defensor, constituído ou nomeado, não tem apenas capacidade postulatória para interpor o recurso em nome do acusado. A lei processual penal atribui-lhe verdadeira legitimação para os recursos. Então, de um lado, nós temos a capacidade postulatória do réu, que poderá, de voz própria, manifestar a sua não concordância com decisão eventualmente condenatória. De outro lado, nós temos o advogado, a quem se confere também, independentemente da vontade do réu, a possibilidade de recorrer de decisão contrária aos interesses do seu contratante. E, com isso, se verifica a mais ampla defesa. E, como já vimos anteriormente, na divergência entre a vontade do defensor e a vontade do réu, prevalece a chamada defesa técnica. Entende-se que o advogado interpreta de maneira mais completa e mais ampla os interesses do seu cliente. Aliás, é o que dispõe o artigo 705, a súmula 705 do Supremo Tribunal Federal, que tem a seguinte redação: renúncia do réu ao direito de apelação manifestada sem a assistência do defensor não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Então, se o réu
toma ciência de uma decisão, muitas vezes condenatória, e coloca ciente sem recurso, isso representa a disponibilidade que tem ele acerca do direito de utilização da impugnação, ou seja, da possibilidade de utilização do recurso para reexame da matéria. Pois bem, no entanto, essa sua renúncia não vincula o seu defensor, que por conta própria poderá interpor apelação. E essa apelação poderá ser conhecida e eventualmente ser julgada em benefício do réu, beneficiando-lhe, portanto, a situação em concreto, uma vez que a jurisprudência se pauta no sentido de que é sempre a defesa técnica que tem prevalência em relação aos interesses do réu, quando em confronto com os próprios interesses do condenado. A jurisprudência do STJ já se manifestou a respeito. Cito o HC número 96001 de São Paulo. Havendo divergência entre o réu e o seu defensor, quanto à eventual interposição de recurso, deve prevalecer o entendimento da defesa técnica, porquanto, sendo profissional especializado, o defensor tem condições de melhor analisar a situação processual do acusado e, portanto, garantir-lhe o pleno exercício do direito de defesa. Inteligência do enunciado número 705 da súmula do Supremo Tribunal Federal, precedentes do STJ. Falemos agora sobre a legitimação do Ministério Público. Bem, o Ministério Público ele pode recorrer como parte parcial e órgão da Justiça. O órgão da Justiça, muitas vezes identificado como sendo o custos legis. O Ministério Público ele tem uma posição sui generis no processo penal. Ele é chamado, pela doutrina, de parte imparcial. Ele é parte porque sustenta a pretensão punitiva de um ente personificado, que é o Estado, que, em decorrência do exercício da sua própria soberania, exerce o poder punitivo, o ius puniendi. E o exercício desse ius puniendi é conferido privativamente ao Ministério Público, quando, no artigo 129 da Constituição Federal, dispõe que cabe privativamente ao Ministério Público o oferecimento da ação penal pública incondicionada. Pois bem, de outro lado, cabe ao Ministério Público, e aí a sua colocação sui generis como parte imparcial, zelar pelo cumprimento do ordenamento jurídico. O Ministério Público ele não tem a chamada sana acusatória, antes de mais nada, verificando a ausência da materialidade delitiva ou mesmo de provas suficientes da caracterização da autoria inconteste de um determinado crime, tem, antes do que um direito, uma obrigação de requerer no processo penal a absolvição do acusado. E, levando-se em consideração essa sua dupla atuação no processo penal, é que se fala na legitimação do Ministério Público como parte parcial e órgão da Justiça. E, por isso, afirma-se que é legitimado aos recursos que o Ministério Público pode interpor em benefício do réu, quando também o seu interesse em recorrer tomará por base a utilidade da decisão em relação à correta aplicação da lei. Ao mesmo tempo que se fala em possibilidade de interposição de recurso pelo Ministério Público em benefício do réu, se fala na possibilidade de utilização das chamadas ações impugnativas autônomas, como, por exemplo, o ajuizamento de HC, habeas corpus, pelo Ministério Público diante da constatação de arbitrariedade que importou na privação de liberdade de alguém acusado do cometimento de um crime. A legitimação do ofendido. O ofendido no processo penal é aquele que teve o seu bem jurídico violado, bem jurídico que integrava o seu patrimônio jurídico. Quando se fala em bem jurídico, fala-se em bem da vida que o legislador pretende proteger mediante a ameaça da aplicação de uma determinada sanção penal. E aí nós temos a própria vida, temos a integridade física, temos a honra, temos o patrimônio, temos os chamados direitos autorais, temos a incolumidade pública, temos a saúde pública, etc. A vítima, no processo penal, também ocupa uma posição de destaque, e isso decorre do desenvolvimento do chamado processo penal democrático. Muitas vezes se busca, dentro do próprio processo penal, ou se garante, a indenização à vítima dos danos provocados por aquela pessoa condenada pelo cometimento de um determinado crime. E, justamente, ao passo em que se assegura a possibilidade de indenização, ou seja, de responsabilização material pelos danos causados
ao acusado do cometimento de um crime efetivamente condenado, é que também se confere posição de destaque ao ofendido. Além das partes, nós já vimos, o Ministério Público, o réu, o acusado, o seu advogado ou, eventualmente, os seus sucessores, legitimadas pelo artigo 577 do CPP, também os artigos 598 e 584, parágrafo 1º, legitimam a interposição da apelação e do recurso em sentido estrito o ofendido ou seus sucessores, ainda que não se tenham não se tenham habilitado como assistentes. Vejam bem, temos aqui duas figuras processuais. A figura do ofendido, a vítima, e a figura do assistente de acusação. O assistente de acusação é um profissional técnico, ordinariamente, o advogado, que zelará no processo penal, ao lado do Ministério Público, nas ações penais públicas incondicionadas, visando a satisfação dos interesses do seu cliente, que no caso é o ofendido, a vítima. E da mesma forma que o Ministério Público, que ofereceu a ação penal, o assistente de acusação, ele oferecerá razões, ele apresentará memoriais em alegações finais, e a ele também se confere a possibilidade de recorrer. No entanto, não se exige a presença do assistente de acusação para se garantir o direito da própria vítima. Dispõe o Código de Processo Penal que esta, a vítima, ainda que não ocupe a posição de assistente de acusação, poderá, ela mesma, em nome próprio, recorrer, independentemente de qualquer outra vontade. A jurisprudência do STF assim já decidiu, e cito o HC número 102.085. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. Aplicação da súmula 210 do Supremo Tribunal Federal. O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º, e 598 do Código de Processo Penal. Falemos agora sobre outros legitimados. Outros legitimados, além do Ministério Público, do acusado, do ofendido e também do defensor e do assistente de acusação. Nós temos, além dessas pessoas antes elencadas, outros legitimados com capacidade recursal no processo penal. São eles o administrador judicial e qualquer credor habilitado nos crimes falimentares, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e o Banco Central nos crimes contra o sistema financeiro, as associações, entidades e órgãos da administração pública, assemelhados ao ofendido pelo artigo 80 do Código de Defesa do Consumidor, podendo intervir como assistentes nos processos atinentes a crimes que envolvam relações de consumo, e, por fim, as associações de titulares de direito de autor nos processos pelos crimes do artigo 184 do Código Penal, quando praticados em detrimento de qualquer de seus associados. O artigo 184 do Código Penal, a que se faz referência, são aqueles que consideram crime a violação de direito autoral, como, por exemplo, a confecção de CDs e DVDs piratas com fins de comercialização no mercado pré-natalino. Falemos agora sobre o interesse em recorrer. Bem, a noção de interesse no processo repousa sempre no binômio adequação mais necessidade ou utilidade. O recurso interposto deve ser adequado a assegurar a utilidade visada pelo recorrente. Isso importa em que o recorrente lance mão do recurso adequado às hipóteses de cabimento, pois a cada tipo de decisão cabe um tipo de recurso. A adequação, portanto, se confunde com o próprio cabimento. A necessidade, por seu turno, indica a impossibilidade de se obter a satisfação do direito material sem a intervenção do Estado, do Poder Judiciário. A utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa do ponto de vista prático do que a emergente da decisão recorrida. Só se admite recurso, em regra, contra o dispositivo e não contra a motivação, ressalvados os casos excepcionais em que o sistema legal atribui importância prática à motivação, como acontece no caso da sentença que absolve por falta ou insuficiência de provas, o que pode gerar pedido de indenização. Então, quando se fala em interesse de recorrer, nós falamos em utilidade e adequação.
Pois bem, a limitação, a verificação desse interesse de recorrer se dá com a análise do dispositivo da sentença, não com a sua motivação. E isso importa, muitas vezes, no não conhecimento de um determinado recurso, a partir da constatação de que melhor situação não há de virar da análise desse recurso. E daí, diante da ausência de utilidade, não há por que se recorrer, não havendo efetivamente a presença dos requisitos de admissibilidade recursais. É claro que, ao se falar em dispositivo da decisão e em motivação, não se pode olvidar da sentença absolutória, que admite várias fundamentações a fim de a legitimarem, sendo que as mais benéficas ao acusado são aquelas que reconhecem ou a inexistência do fato, ou mesmo a não participação efetiva do acusado pelo reconhecimento de eventual álibi ou da comprovação de se encontrar em local diferente do local do fato, onde ele é apontado como executor material do crime. Nesses casos, dispõe o próprio Código de Processo Penal, nos seus artigos 65 e 66, que das decisões que reconhecem a inexistência e a impossibilidade de autoria do recorrente, não ensejarão a possibilidade de reparação de dano, a reparação cível. Especificamente em relação ao fundamento da decisão e ao fundamento da decisão absolutória, deve-se levar em consideração não só o dispositivo, mas também a sua fundamentação. O interesse e utilidade com relação ao Ministério Público. O Ministério Público, no processo penal, nós sabemos, ele ocupa a posição de parte parcial e de órgão da justiça, o chamado custos legis. Neste caso, em se falando de interesse de recorrer ou utilidade e adequação, identifica-se a utilidade da nova decisão na vantagem para a correta aplicação da lei, já que ao Ministério Público compete zelar pela efetiva eficiência e respeito ao ordenamento jurídico, inclusive quando o recurso vier a beneficiar o réu. O Ministério Público, além de ter a legitimidade para o oferecimento da ação penal, é também legitimado a recorrer, seja como parte, seja como órgão fiscalizador do fiel cumprimento da lei. É por essa razão que se admite que o Ministério Público interponha recurso onde o interesse em jogo é exclusivo do acusado. No entanto, há uma limitação para essa possibilidade e interesse do Ministério Público em recorrer. Não pode o Ministério Público, por exemplo, recorrer em relação aos chamados crimes de ação penal exclusivamente privada. Por quê? Porque os interesses discutidos num crime de ação penal privada são interesses disponíveis e, portanto, cabe ao titular da ação penal, que é o particular, a pessoa que teve o seu direito violado, o querelante, decidir acerca da violação do seu direito e da conveniência e da oportunidade da necessidade de revisão da decisão que não reconheceu, por exemplo, a violação do seu direito. No entanto, se a decisão na queixa-crime for condenatória, o Ministério Público pode apelar agora para aumentar a pena, uma vez que dessa maneira atua como custos legis. Falemos agora com relação ao interesse e utilidade em relação ao ofendido. O assistente pode arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, é o que dispõe o artigo 600, parágrafo 1º do CPP. E pode também interpor e arrazoar os recursos nos casos de absolvição, impronúncia e decretação da extinção da punibilidade. Quando o ofendido não ocupou a posição de assistente, seu recurso é supletivo, entendendo-se faltar-lhe interesse para recorrer, se já existe recurso do Ministério Público versando sobre o mesmo objeto. Se o recurso do Ministério Público é parcial, poderá recorrer de outro capítulo da sentença. Pois bem, encerramos a análise das condições recursais e dos pressupostos processuais inerentes ao recurso e daremos início agora às perguntas que, porventura, a nossa bancada possa ter. Senhores, alguma pergunta? Sim, professor, por favor. Pode o tribunal, no julgamento do recurso, converter o processo em diligências para colher novas provas? Meu caro, o tribunal é submetido à análise da decisão levada ao seu conhecimento por meio de recurso, a delimitação que é escolhida pelo próprio recorrente. No que diz respeito a esse aspecto, a delimitação do objeto do recurso,
o tribunal deve a ele se ater, né? Desculpem, a ela se ater. No entanto, no que diz respeito à profundidade da análise dessa matéria delimitada pelo recorrente, essa análise é a mais profunda possível. Não se afasta a possibilidade de que o tribunal realize um verdadeiro processo de instrução em nível recursal, sem necessariamente se ater às solenidades e formalidades próprias do desenvolvimento do processo no primeiro grau de jurisdição. Pode-se ouvir testemunhas, pode-se requisitar a realização de provas técnicas, pode-se proceder a novo interrogatório do juiz, a fim de se permitir que, perante o órgão colegiado, a decisão se aproxime da justiça que se pretende obter mediante a revisão daquela determinada decisão combatida por meio do recurso. Quais os efeitos do recurso contra a sentença absolutória? Bem, quando se fala em efeitos do recurso, nós tratamos basicamente de dois, o chamado efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Ao lado dos efeitos devolutivo e suspensivo, a doutrina também traz a análise do chamado efeito translativo, ou seja, aquele que possibilita o reconhecimento de ofício de nulidades absolutas. Pois bem, quando se fala em sentença absolutória, por não se permitir a execução provisória de eventual condenação, sustenta-se que a sentença absolutória ela não terá efeito suspensivo, jamais. Ainda que o indivíduo esteja submetido à custódia cautelar, ou seja, à prisão temporária ou prisão preventiva, a existência de uma sentença absolutória importa no reconhecimento da expedição imediata do alvará de soltura, haja vista o reconhecimento exclusivo do efeito devolutivo ao recurso movido contra essa decisão, a decisão que não reconhece a culpabilidade do acusado. Agradeço a participação dos alunos e passo agora a fazer o resumo do que foi tratado por último neste nosso encontro. Examinamos os juízos de admissibilidade e mérito dos recursos, os seus efeitos devolutivo, suspensivo e translativo, bem como procedemos à análise das condições recursais e também dos pressupostos de desenvolvimento válido da relação procedimental dos recursos no processo penal. Agradeço a audiência e informo que, diante da existência de eventuais dúvidas, por favor acessem o e-mail saberdireito@stf.jus.br e trago a informação também de que o Saber Direito é composto, além do Saber Direito Aula, pelo Saber Direito Debate e pelo Saber Direito Responde, que podem ser acessados por meio do sítio www.tvjustiça.jus.br. Convido a todos para a próxima aula, que tratará ainda sob o ponto de vista dos recursos, agora especificamente no procedimento atinente aos crimes dolosos contra a vida perante o Tribunal do Júri. Muito obrigado.